Vamos lá receber a palavra do Senhor para o nosso coração, para a nossa vida nesta manhã. Ontem, pela manhã, nós começamos a conversar sobre comunicação e ver a importância da comunicação, principalmente no nosso ambiente familiar, nos nossos relacionamentos familiares. Nós somos pessoas que se comunicam, né? A comunicação, ela é um dos pontos essenciais da nossa vida, ela é uma das estruturas-chave, dos alicerces da nossa estrutura, da nossa vida, da nossa caminhada, e é extremamente importante que você aprenda e que você desenvolva a capacidade de comunicar. Ontem, a gente viu os desafios, né, da comunicação, como que a gente precisa estar conectados, como que a gente precisa estar atentos para que a nossa comunicação seja saudável. Dependendo do modo que nós comunicamos, a nossa vida em família, a nossa vida de um modo geral, em todo lugar onde nós estamos, pode caminhar para um sucesso ou caminhar para um fracasso, né? A pessoa pode saber um monte de coisa, pode desejar um monte de coisa, mas se ela não tiver habilidade para comunicar aquilo que ela sabe, aquilo que ela conhece, aquilo que ela pensa, né, aquilo que ela imagina, aquilo que ela deseja, se ela não tiver habilidade para comunicar, vai ficar muito complicado. Eu tenho certeza de que na nossa família, na nossa vida, nós desejamos sempre o melhor. Eu tenho plena convicção no meu coração que você deseja ser uma pessoa abençoada, ser uma pessoa cuidadora, ser uma pessoa amável, ser uma pessoa que transmite conhecimento, ser uma pessoa que partilha vida, né? Mas, no entanto, nem sempre a gente acaba fazendo isso. Por quê? Por causa das dificuldades que nós temos para comunicar. Às vezes por causa da nossa situação emocional, às vezes por causa das nossas situações externas, né? Algumas coisas que nos envolvem, que nos machucam, que nos perturbam, e a gente acaba não conseguindo comunicar e expressar para a nossa família, para as pessoas que nós amamos, de fato, o que nós desejamos, né? Qual que é o nosso desejo mais profundo, desejo do nosso coração. Quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós vamos ver que o nosso Deus, ele é um ser de comunicação. Uma das coisas que a gente percebe na Bíblia desde o começo é a habilidade de Deus de comunicar, né? Aliás, tudo foi feito pela palavra, né? Tudo foi feito pela palavra, tudo foi criado pela palavra. Então, o próprio ato da criação é um ato de comunicação. Quando a Bíblia fala, por exemplo, quando Deus foi criar o homem, depois que Deus preparou toda a terra, depois que Deus preparou todas as coisas, quando Deus foi criar o homem, está lá em Gênesis 1:26, né? Deus diz assim: façamos, há uma conversa, há um diálogo, há uma comunicação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles estão ali comunicando entre si a melhor maneira de fazer. Eles estão fazendo juntos. Então, a comunicação, ela é extremamente importante na nossa vida. Quando a gente olha lá para Gênesis, para Adão e Eva, a gente vai descobrir que Deus, todos os dias, aparecia pelo jardim, né? Deus aparecia ali no jardim para conversar com Adão e com Eva, para conversar com aquela família, para conversar com a humanidade. Adão e Eva representam ali a humanidade. Todas as tardes, Deus aparecia no jardim para conversar com eles. O que é isso, senão o desejo de Deus de comunicar conosco? O desejo de Deus de comunicar com a sua criação, de comunicar com a humanidade. Nosso Deus é um Deus de comunicação. É um Deus que deseja comunicar, que deseja falar, que deseja nos instruir, nos ajudar e ter o prazer de conversar, né? Deus quer conversar com você. Às vezes a gente tem o hábito, né? Na nossa cultura aqui, a gente tem muito hábito de orar. A gente entende oração como: eu preciso orar para adorar a Deus, eu preciso orar para buscar, eu preciso orar para pedir ajuda, eu preciso orar para proteção, eu preciso orar para isso, para aquilo. Mas
e orar para falar com Deus, para conversar com Deus, simplesmente para conversar com Deus. Quando Adão e Eva, eles apareciam lá no jardim e se encontravam com Deus, porque Deus ia no jardim todo dia para conversar com eles, eu fico imaginando que a conversa deles não era conversa para ficar pedindo ajuda para isso, ajuda para aquilo. Até porque naquele momento não havia mal, não havia maldade, não havia doença, não havia falta, não havia miséria, não havia maldade no mundo. Então, qual que era o diálogo que eles tinham? Era conversar. Conversar sobre a vida, conversar sobre as coisas, abrir o coração sobre a vida. Imagina se o nosso nível de oração, de relacionamento com Deus, chegar a esse ponto. Da gente conversar com Deus, da gente se abrir com Deus, da gente falar com Deus sobre as coisas. Conversar com Deus sobre a vida. Comunicar com Deus, porque Deus tem um profundo desejo de comunicar com você. Olha só a importância da comunicação. Foi através da comunicação que o inimigo, que o diabo, ele acaba destruindo todo o projeto que Deus tinha colocado no coração daquela família, da humanidade. Foi através de uma comunicação deturpada, de uma comunicação extraviada, de uma comunicação maldita. Né? Aliás, olha a importância da comunicação na Bíblia. A palavra abençoar, sabe o que significa abençoar? Abençoar é bem dizer. O que é bem dizer? Falar bem. E o que é falar bem? Comunicação. Maldição. O que é maldição? Maldição é maldizer. O que é maldizer? Falar mal. E o que é falar mal? Comunicação. De modo que eu digo para você que existe dois tipos de comunicação. A boa comunicação e a má comunicação. Que tipo de comunicação você está tendo na tua casa? Que tipo de comunicação você está tendo com a tua família? E quando eu penso nisso, tem a ver com a fonte. Por exemplo, qual era a fonte quando Adão e Eva conversavam com Deus? A fonte era o Senhor. Eles tinham como fonte o Senhor. E porque eles tinham como fonte o Senhor, o que jorrava dessa comunicação? Vida. Vida. Vamos pegar um outro exemplo. Quando eles conversaram com a serpente, por exemplo, quando eles conversaram com o diabo. O que aconteceu? Uma tragédia. Qual que foi a fonte? Foi o diabo. Eles ouviram o diabo. Enquanto Adão e Eva, você está me entendendo o que eu quero falar com você? Porque lá, o Jardim do Éden era uma casa. Era uma casa. O jardim era uma casa, era o lugar onde eles moravam. Adão e Eva eram uma família. Uma família que foi criada por Deus e que recebeu o dom de comunicar. E a comunicação é extremamente importante. Tudo foi criado pela comunicação de Deus, pelo falar de Deus. Todos os dias Deus tinha o prazer e vinha conversar com eles. Enquanto eles estavam conversando com Deus, eles estavam bebendo de uma fonte de água limpa, uma fonte de água pura. E isso estava abençoando a vida deles. A partir do momento que eles começaram a beber de uma fonte de água maldita, de água suja, o que eles trouxeram para a vida deles? Sujeira, imundície. Comunicação é extremamente importante. Mas é importante que nós estejamos olhando qual é a fonte. Qual é a fonte? Não é tão somente a habilidade de comunicar. É aonde que eu estou bebendo. Da onde que eu estou recebendo as informações. Aonde que eu estou alimentando a minha vida. Porque eu só posso dar o que eu tenho. E por mais habilidade que eu tenha para lidar com os meus filhos, para comunicar com os meus filhos, ontem nós falamos sobre essa habilidade de comunicar, por mais que eu tenha a habilidade de comunicar com os meus filhos, de comunicar com a minha esposa, de comunicar dentro da minha casa, de comunicar com os meus pais, de comunicar com os meus irmãos, por mais que eu tenha a habilidade de comunicar,
é extremamente importante eu pensar sobre a fonte. Aonde que eu tenho bebido? Porque eu vou comunicar, eu vou jorrar. Mas aonde que eu tenho bebido as informações para poder comunicar? Porque quando eu comunico alguma coisa. Enquanto Adão e Eva estavam se alimentando de Deus, o que que eles comunicavam um ao outro? Vida, vida. Quando eles passaram a ouvir o diabo, o que que eles começaram a comunicar um ao outro? O mal. Então, qual que é a fonte? Da onde que a gente está se alimentando? Aí que vem a importância da gente se alimentar no melhor lugar. O Salmo de número 1 fala muito a respeito disso, né? Eu sempre cito o Salmo 1, eu amo esse Salmo. Feliz ou bem-aventurado é o homem, a mulher, que não andam no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda do escarnecedor. Antes, o seu prazer está na palavra de Deus, e na palavra de Deus medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que fizer será bem sucedido. Você quer ser uma família? Vocês querem ser uma família? Como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que vocês fazem é bem sucedido? Vocês querem? Se você deseja, então medite na palavra de Deus dia e noite. Aprenda a palavra de Deus. Partilhe a palavra do Senhor. Alguns textos aqui para nós. Primeiro esse daqui, ó. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselhos, eles se firmam. Quando a gente não tem uma fonte, quando a gente não tem uma orientação, quando a gente não tem um orientador, os nossos projetos, eles se dispersam. Ou seja, por mais que eu tenha boa intenção, eu não consigo tornar isso algo prático. Eu não consigo dar finalidade a isso, dar cabo a isso. Eu não consigo completar aquilo que eu intento no meu coração. Eu preciso ouvir, eu preciso aprender, eu preciso de conselheiros, de orientadores, de mentores, para estarem me ajudando a viver a minha vida. Havendo muitos conselheiros, os projetos eles se firmam. Nós precisamos aprender. Nós desejamos que a nossa família seja abençoada, que a nossa casa seja abençoada, que o nosso casamento seja abençoado. Nós desejamos que a nossa caminhada seja uma caminhada próspera. Nós desejamos comunicar da melhor maneira, mas nós precisamos beber de uma fonte saudável, uma fonte que de fato nos ajude e nos alimente. Olha esses 3 versos que eu vou colocar aqui para vocês. Hebreus capítulo 13, eu vou colocar o verso de número 7, o 17 e o 24, tá? Presta atenção na primeira palavra de cada um desses versos. Primeiro verso. Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em tudo que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo. Lembrem-se de seus líderes. Bom, primeira pergunta é quem que é o seu líder, né? Quais que são os seus líderes? Quais são as pessoas que você... Porque o líder não é o líder que escolhe você, é você que escolhe os seus líderes. O que é um líder? Líder é aquela pessoa que nos influencia. É a pessoa que vai nos influenciar. É a pessoa que vai dizer algumas coisas que nós vamos seguir. Quem são os teus líderes hoje? Quem são as pessoas que te influenciam hoje? Quem são as pessoas que dizem a você o que você deve fazer? Quem são as pessoas que você obedece? Quem são as pessoas que você admira? Quem são as pessoas que você anda ao lado? Quem são as pessoas que você para ouvir? Quem são as pessoas que você se assenta para ter comunhão com eles? São essas pessoas que estão moldando você. Enquanto Adão e Eva estavam
conversando com Deus naquelas tardes lá no Jardim do Éden, a vida deles estava de uma maneira. A partir do momento que eles começaram a ouvir a serpente, enganando eles, enveredando eles por um outro caminho de oposição a Deus, eles começaram a ter uma outra atitude, a ter um outro pensamento, a ter um outro modo de agir. Quem são os teus líderes? Quem são as pessoas que estão te conduzindo, te orientando, te influenciando? Porque, gente, todos nós somos influenciados. Todos nós somos influenciados. Ninguém aqui está livre disso. Todo mundo é influenciado. Seja por A ou seja por B, todo mundo é influenciado. Todo mundo tem os seus, as pessoas que ele admira. Todas as pessoas têm as pessoas que o influenciam. Você tem. Quem são as pessoas que você admira, as pessoas que você imita, as pessoas que você tem aprendido com eles, as pessoas que você tem sentado para ouvir e para aprender? Lembre-se de seus líderes. Escolha líderes saudáveis. Escolha homens e mulheres que temam a Deus e que vivem o caminho de Deus e se sentem para ouvir, para aprender. Lembra de Maria, a irmã de Marta, que estava aos pés de Jesus para ouvir o que Jesus tinha para ensinar? Ela fez uma boa escolha. Ela queria ouvir as palavras de Jesus. Ela queria aprender com Jesus. Se você é um servo de Deus, se você ama Jesus e se você tem Jesus como Senhor da tua vida, sente-se ao lado de pessoas que temam a Jesus e que falem do amor de Jesus, que compartilhem o amor de Jesus, para que você seja alimentado com a presença, com o cuidado e com o testemunho do Senhor Jesus. A primeira palavra é: lembre-se dos seus líderes. Lembre-se daqueles que vivem o caminho de Deus, daqueles que aprendem com Deus. Se inspire nessas pessoas. Segundo verso é esse daqui, ó. Obedeçam os seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria, e não com tristeza. Deem motivo para que eles trabalhem com alegria e não com tristeza. A primeira palavra é lembre-se. Lembre-se das pessoas que te levam para Deus, que te aproximam de Deus. Lembre-se do que essas pessoas te ensinaram. Lembre-se do exemplo delas, da maneira que elas viveram. A segunda palavra é obedeçam. Obedeçam a palavra que vocês têm recebido, o amor de Deus que tem sido derramado sobre vocês. Você sabe que às vezes, eu já disse isso aqui umas 2, 3 vezes, às vezes você não está precisando de uma palavra nova. Eu estou precisando de uma palavra nova para mudar minha vida. Às vezes você não está precisando de uma palavra nova. Às vezes você está precisando praticar as palavras que você já ouviu. Praticar. Obedecer. Obedecer a palavra do Senhor. Obedecer o chamado de Deus. Obedecer aqueles que te instruem na palavra de Deus. Aqueles que te orientam dentro da palavra do Senhor. E a terceira palavra é essa daqui, ó. Transmitam minhas saudações a todos os seus líderes e a todo o povo. Transmitam. Transmitam a todos da sua casa, transmitam aos teus pais, aos teus filhos, transmitam aos teus irmãos a palavra de Deus. Essas 3 palavras são extremamente importantes na comunicação dentro da nossa casa. E elas vão fazer a diferença para bem ou para ruim. Essas 3 palavras. Lembrar-se. Lembre-se do que você aprendeu. Segundo, obedeça o que você aprendeu. E terceiro, transmita aquilo que você aprendeu. Essas 3 palavras são extremamente importantes no ato de comunicar dentro da nossa casa. Lembra que nós estamos falando sobre comunicar, e lembra que ontem nós falamos sobre o modo que nós comunicamos, e hoje nós estamos falando sobre o conteúdo da nossa comunicação. Nós estamos falando que enquanto Adão e Eva estavam no jardim, ouvindo Deus, a vida deles era de um jeito. A partir do momento que eles começaram a ouvir a serpente, ouvir o diabo, a vida deles ficou de outro jeito.
E eu disse que por mais habilidade que você adquira para comunicar, e é muito importante que você tenha habilidades para comunicar, por mais importante que sejam as habilidades para você comunicar, mais importante do que isso é a fonte. Qual a comunicação? Qual é o assunto? Qual é a tua inspiração? O que você aprendeu? E para que você tenha um bom conteúdo, é necessário você estar aos pés de alguém que seja excelente, de alguém que esteja próximo de Deus, de alguém que de fato te aproxime de Deus, te aproxime do caminho do Senhor. Eu quero nessa manhã convidar você para ter essa atitude. 3 palavras extremamente importantes na nossa caminhada. Lembre-se, lembre-se. Lembre daquilo que Deus te falou. Lembre daquilo que Deus te ensinou. Lembre daquilo que os teus líderes espirituais, pessoas usadas por Deus, te ensinaram. Lembre-se. Deus diz isso para Josué. Josué, fica firme na minha palavra. Lembra da minha palavra. Compartilhe a minha palavra. Pratique a minha palavra. Porque é a minha palavra que irá trazer vida para você e para todo o povo. É a minha palavra que vai guiar vocês. E é a minha palavra que vai levar vocês até a terra prometida. É a palavra de Deus que vai livrar você. É a palavra de Deus que vai curar você. É a palavra de Deus que vai restaurar a tua família. É a palavra de Deus que vai abençoar a tua casa. É a palavra de Deus que vai prosperar vocês. É a palavra de Deus que vai fazer com que todas as promessas de Deus se cumpram na tua vida. É a palavra de Deus. Portanto, lembre-se da palavra. Mas não apenas lembre-se, obedeça. Pratique a palavra de Deus. Pratique a palavra que Deus tem colocado no teu coração. Pratique a palavra que Deus tem te ensinado, que Deus tem trazido a você. Pratique a palavra. Não é apenas ouvir, não é apenas conhecer, é praticar. E transmita, transmita. Seja um transmissor da palavra de Deus. Tem tanta gente transmitindo coisas ruins por aí. Tem tanta gente transmitindo notícias ruins. Tem tanta gente transmitindo maldades. Tem tanta gente transmitindo doenças. Tem tanta gente transmitindo enfermidades emocionais e espirituais. Tem tanta gente transmitindo feridas. Tem tanta gente transmitindo o cheiro desagradável de uma vida sem Deus. Tem tanta gente distribuindo a destruição da família. Tem tanta gente distribuindo, certo, a maldade. Seja uma pessoa que transmite o amor de Deus, a palavra de Deus, a graça de Deus. Não passe nenhum dia sem transmitir a palavra do Senhor. Comece fazendo isso dentro da tua casa, aos teus filhos, à tua esposa, ao teu marido. Transmitam dentro da casa de vocês a palavra do Senhor. Isto é extremamente importante para a nossa vida e para a nossa caminhada. Tá bom? Deus abençoe muito a tua vida e o teu coração nesta manhã, neste sábado, em nome de Jesus. Tá? Pastor, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que ter a habilidade para comunicar é muito importante. É muito importante. Mas ter conteúdo para comunicar é essencial. Essencial. E nós precisamos, para ter um bom conteúdo, estar conectados, ligados a uma boa fonte, a uma fonte saudável, a uma fonte de vida. Enquanto Adão e Eva estavam conectados com Deus no jardim, eles se alimentavam de vida. A partir do momento que eles se conectaram com o diabo, eles começaram a se alimentar de morte. Eu preciso estar conectado com a vida, com aqueles que produzem vida, com aqueles que falam da vida, com aqueles que inspiram, com aqueles que abençoam, com aqueles que trazem a paz, a cura, a restauração, a prosperidade, o amor, a palavra do Senhor, o perdão. Deus te abençoe nessa manhã. Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Muito obrigado por fazer parte desse projeto, por a gente poder estar junto aqui nessa manhã, nesse sábado. Muito obrigado.
Deus abençoe muito. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse sábado. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, por esse tempo juntos. Tem sido tão precioso toda manhã a gente poder estar aqui. Eu te agradeço, Deus, por esse grupo de pessoas que estão aqui, pessoas que já fazem parte, Deus, desta comunidade digital, deste momento que nós temos aqui, Pai, para compartilhar teu amor. Obrigado, Senhor. Abençoe com toda sorte de bênçãos. Derrama o teu Espírito Santo, derrama o teu poder. Abençoe a todos, Deus, com a tua palavra e com o teu amor. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, a família, Pai, de cada um que está aqui, Pai, esta casa. Abençoe. Derrama o teu Espírito Santo, o teu poder nesta casa. Aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão indo para o trabalho, protege, abençoa, livra de todo mal. Em nome de Jesus, Pai, aquele que está dentro do carro, aquele que está na empresa, Deus abençoe com toda sorte de bênçãos. Eu coloco cada um diante do teu altar, diante da tua presença. Eu peço, Deus, que o Senhor esteja afirmando o nosso coração, Pai. Abençoando, Deus, a nossa vida e a nossa caminhada. Que esse sábado seja um dia muito especial na vida de todos aqui. Abençoe todos que precisam de uma bênção do Senhor nesse dia, de uma provisão do Senhor, de uma porta que se abre. Abençoe, Pai. Abençoe, Deus, nesta manhã, todos que estão aqui, Deus, que precisam de uma cura. Em especial, colocamos a vida da Rafa diante do Senhor. Nós cremos que Tu és Deus que cura a vida da Rafa. E nós colocamos ela diante do Senhor. Pai do Fábio também, Deus, pedimos a Tua bênção sobre ele. E todos, Pai, que necessitam de uma graça, de uma bênção do Senhor, nesta manhã, nesse dia, nós colocamos diante do Senhor, Pai. Tu és um Deus amoroso, poderoso. Deus, que a Tua palavra fique firmada no nosso coração. Que a gente tenha no coração essa convicção, Pai, da importância da comunicação. E Deus, da habilidade, Senhor Deus, de comunicar, mas principalmente, Deus, da fonte, do conteúdo, da onde nós bebemos, Pai, para ministrar e para abençoar a vida das pessoas. Cuida, Deus, de cada um que está aqui nessa manhã. Abençoe, Pai, e nos protege, nos livrando, Senhor Deus, de todo mal. Mas também, Deus, nos prospera em todo o caminho, por onde quer que nós estejamos indo. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nós te agradecemos, Pai. Colocamos todos os motivos de oração que foram apresentados aqui, nós colocamos todos diante do Senhor. E cremos que o Senhor estará fazendo um milagre nesta manhã, na vida de todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por Tua graça, por Teu amor e por Teu poder, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes na tua vida, na tua família e na tua casa, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.